Bom, e durante esses últimos 2 dias, nossa equipe aqui no Notícias Agrícolas ficou bastante focada em entender qual seria a proposta do governo ao propor a redução ou a isenção da tarifa de importação de arroz, milho e soja por países pelo Brasil em países de fora do Mercosul, num momento onde nós temos o abastecimento, apesar da oferta escassa, ainda garantido, ainda mantido. Essa notícia foi veiculada primeiramente pelo jornal Valor Econômico e, aos poucos, a mídia especializada em agronegócio, assim como Notícias Agrícolas e também a grande mídia, foi entendendo a repercussão, entendendo por que essa declaração teria sido feita pelo secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, o senhor César Hallum. Agora, nós trazemos então para essa conversa o deputado federal Jerônimo Gergen, porque ontem estava prevista a votação dessa medida na Camex, que não aconteceu, a medida não foi para a Camex, não foi votada, porque nós tivemos ali um movimento do setor produtivo bastante rápido e bastante forte para evitar isso, e me parece que deu certo. Não é isso, deputado Jerônimo? Muito bom dia para o senhor, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Bom dia também aos nossos amigos, ouvintes e seguidores, né? Eu acho que o movimento foi à altura e muito rápido, né? Eu lamento que tenha acontecido, porque eu tenho o maior respeito e amizade pelo secretário Hallum, mas foi mal construída a proposta e indevida, né? E fora também de propósito, porque nós estamos, como tu disseste, com uma condição de matérias-primas disponíveis, né, com renda ao produtor nesse momento e consequentemente, a minha impressão é única, exclusivamente, de que a intenção do governo, se fizesse, seria mexer no preço pago ao produtor, né? Então, a reação foi fundamental, né? Com ela se evitou que a medida fosse tomada. Nesse ponto também, a posição da ministra foi importantíssima, ela teve essa sensibilidade, né, porque há muito tempo o produtor não tem renda, não tem essa condição de abastecer mercado interno e até mercados internacionais, né, não há por que fazer essa mexida no momento. E a minha reação foi em razão de que o governo, quando mexe em tributos, impostos, taxa, depois ele não volta ao normal. Eu tenho certeza que se houvesse alteração, depois continuaria assim e nós perderíamos uma situação importantíssima de mercado e de renda ao produtor. Eu sempre fui contra essas questões de alteração tributária, fiscais, enfim, porque o governo diz uma coisa, é que nem aqui no Rio Grande do Sul. Não, o governador foi eleito dizendo que era contra aumento de imposto, depois pediu por 2 anos e agora que era para terminar está pedindo mais um. Então, o governo é assim, por isso que a reação foi enérgica, foi grande no cenário do agro nacional e conseguimos impedir exatamente isso, que, no meu ponto de vista, só posso imaginar que seria para servir como especulação, né, para tentar reduzir preços internos, e isso é lamentável, ainda mais vindo do governo, e que bom que não aconteceu. Ontem, deputado, nós entrevistamos o presidente da Biov, o senhor André Nassar, que justamente se posicionava preocupado que, caso isso realmente fosse aprovado, fosse em frente, né, essa proposta, essa sinalização, e ela se estendesse para a próxima safra de soja, por exemplo, onde há uma projeção de escolher uma produção recorde na próxima temporada, nós teríamos sérios problemas e uma mudança na dinâmica de comercialização e na nossa competitividade muito grandes. Ou seja, a gente, portanto, não vê nem no horizonte essa medida podendo ser reavaliada ou repensada pelo Ministério da Agricultura, na sua opinião? Ela não pode ser, né? Porque o Brasil está toda hora comemorando que a pandemia só não é pior porque o agro não deixa, na crise da Dilma só não foi pior porque o agro não deixou, né? Então, se é o agro que está salvando, não adianta só salvar a macroeconomia, tem que salvar a renda do produtor também, que andava desaparecida. Hoje nós vivemos um bom cenário, inclusive esse cenário do arroz vai ajudar a diminuir bastante o passivo dos produtores aqui no Sul, especialmente, que estavam numa situação dramática, né? Então, se o país tem no agro a sua grande estratégia, não pode fazer esse tipo de alteração. Eu tenho certeza que esse assunto, momentaneamente, pelo menos, ele sai do radar do Ministério da Agricultura, né? E temos, obviamente, ficar atento, né? Sempre haverá alguma pressão
que vai tentar fazer alterações como essa. Mas ela é totalmente contraditória com a posição que o agro ocupa no Brasil hoje. Deputado, o senhor representa o estado do Rio Grande do Sul, onde hoje os produtores de arroz estão numa realidade de preços bastante diferente do que se observou nos últimos anos. Nós sabemos qual a dificuldade do setor arrozeiro, não só o gaúcho, mas principalmente o setor arrozeiro gaúcho. E ontem também nós trouxemos a perspectiva da Federarroz, que se posicionava, inclusive, também a indústria beneficiadora de arroz, posicionando contra essa medida, uma vez que nós não teríamos ali condições, inclusive, de importar um arroz que seria de menor qualidade e que estaria mais caro nesse momento. Quer dizer, este é um outro setor do agronegócio que precisa de mais atenção, que precisa de uma reestruturação das políticas agrícolas e voltarmos, né, a estimular o produtor de arroz. O senhor enxerga dessa forma? Veja que o que o arroz está vivendo hoje não é por política de governo, né? A conjuntura deu ao arrozeiro uma esperança. O dólar mexeu, né? O cenário da redução de área. Sim. E ele hoje vale o produto, né? Mas não foi o governo que fez essa estratégia. Só Sim. faltava o governo atrapalhar, né? Aí nós teríamos uma realidade onde o governo poderia botar uma placa lá que é contra o arrozeiro, né? Contra o produtor de maneira geral, mas falando do arroz, que seria contra o arrozeiro, porque quando ele alcança uma condição, inclusive, de diminuir o seu passivo pelos preços atuais, né, o governo mexeria na questão da TEC. Então, e veja que até a indústria se soma, né, nessa luta. Deve ser algum fantasma que deve ter entrado lá no Ministério e dado a ideia maluca de fazer isso nesse momento, né? A medida que temos hoje, em termos de preço, é fundamental para resolver problemas que o governo não resolveu. A questão do endividamento é uma coisa incrível, o governo não trata, o governo não fala, o governo não age, nem só esse, outros também. Então, agora que temos um cenário de mercado que vai ajudar o produtor, só me faltava quererem atrapalhar. Mas, graças a Deus, isso não aconteceu e não vamos deixar acontecer. Deputado, ao passo em que essa medida vinha sendo discutida, nós estamos discutindo uma reforma tributária no Brasil e uma reforma tributária no Rio Grande do Sul e também os impactos de estudo para o agronegócio, uma vez que o estado do Rio Grande do Sul, e me atenho a esse estado nesse momento porque o senhor é um representante, né, dos produtores gaúchos, dos produtores brasileiros de uma forma geral, mas mais especificamente dos produtores gaúchos, e hoje nós recebemos a notícia de que o governo do Rio Grande do Sul quer tributar o imposto sobre o ICMS sobre ovos e aumentar a carga tributária na carne de frango e derivados. Como é que todas essas peças se encaixam, deputado, no momento onde a gente está realmente discutindo a reforma tributária no Brasil e pontualmente, né, nos estados onde também são necessárias? Bem, a questão aqui do estado, para mim, é muito preocupante, né? Eu fui convidado para ser secretário da Agricultura em 2007, no governo da Ieda Cruz. Uhum. Naquele momento, a governadora, antes de assumir, nos disse que teríamos que votar um aumento do ICMS. Eu disse, então, não serei secretário. Certo. Deixei de ser secretário, derrubamos o ICMS, caiu de 30 para 25 a alíquota, e veja que a Ieda governou na época e deixou o Estado superavitário naquele momento, né? Na questão do caixa. Depois, o governo do Tarso, o governo Sartori e agora o governo Leite trabalharam muito para aumentar, aumentaram e eu sempre digo, não dá para dar dinheiro para Estado gastador, para Estado inchado, né? Agora nenhum consegue tirar. Por que não deixaram 100 quando nós tínhamos derrubado? E nesse caso, o governador está totalmente equivocado. Ele prometeu na campanha que ia reduzir, depois pediu por 2 anos, ganhou a manutenção da alíquota e agora quer ou essa reforma, que não é reforma, ou ele quer mais um ano com a alíquota. Eu tenho uma tese, disse isso ao meu partido, o partido tem a Casa Civil, tem a liderança do governo, né? Eu acho um equívoco, nós não debatemos isso, estamos apoiando algo que não pode ser apoiado, porque tem uma realidade, a CE, né, a Companhia de Energia Elétrica, deve 3 bilhões e 100 milhões de reais de ICMS para o Estado. Veja bem, o cidadão, quando pagou a luz, pagou o ICMS. Isso é apropriação indébita, né? Então, nós temos que fazer o seguinte, o governo que mande a CE pagar o que deve.
e está resolvido. São os 3 bi que o governo precisa. São 2 folhas de pagamento. Né? A venda da CE precisa acontecer. Venda, pague e para de gastar, porque o que é pior, além dela não pagar, ela custa 1,5 bilhão por ano para o estado do Rio Grande do Sul. E isso não me parece que esteja priorizado, né, nesse momento. Eu sei que o governo prioriza isso, mas nesse momento não é prioridade, e a prioridade é aumentar impostos. Eu tenho essa leitura, eu não voto, mas tenho dito aos meus colegas deputados estaduais que se fosse votar, votaria contra, né? Porque senão nós vamos deixar de fazer gestão de governo e ficar sempre dando dinheiro para o Estado gastador. E em Brasília é a mesma coisa, nós não estamos tendo uma reforma tributária. Nós temos uma reforma de pagamento de impostos, de simplificação, né? Porque hoje é caro até para pagar o imposto. O imposto é caro e para poder pagar ele é caro também. Mas não imagino que nós vamos ter redução de carga tributária sem fazermos a reforma administrativa, porque nós vamos continuar com a máquina do Estado enorme, inchada, custando caro, precisando de impostos para pagar. O governo não priorizou a reforma administrativa, uma hora diz que vai fazer, outra hora diz que não vai, a gente não sabe realmente o que vai acontecer, mas para termos uma reforma tributária de verdade, que reduza impostos, precisa ter uma reforma administrativa que não temos clareza de que vai acontecer. Inclusive, deputado, a proposta já está na Assembleia Legislativa para entrar em votação ainda no mês de setembro, no estado do Rio Grande do Sul, né, da reforma tributária. E é importante que as instituições ligadas ao agronegócio sejam ouvidas no estado, uma vez que o Rio Grande do Sul tem, nesta atividade, uma das principais da sua economia, não? E a proposta nacional também tributa sem dúvida os setores do agro que hoje são sem tributação. Sempre tem craque no governo que tem a ideia de vamos pegar mais o dinheiro do agronegócio, né? Sempre tem, lamentavelmente. Aí a gente lê e ouve as notícias, o agro salvou o Brasil. Daí os caras acham que está todo mundo rico e vai lá e tenta tributar, né? É uma situação, ontem eu estava lendo que o acordo da União Europeia com o Mercosul está batendo água, né? Em razão da situação da Argentina. Mas, sinceramente, graças a Deus que não evoluiu como estavam querendo fazer, porque nós não temos nenhuma capacidade de competitividade. Pega o nosso vinho, né? Você vai ter como competir com o vinho da Itália, da França, nós aqui com carga tributária do tamanho de um elefante em cima do produtor, não tem como, né? Então, nós temos que entender que para poder ser competitivos, nós temos que ter um setor forte, pujante e com condição de encarar os mercados que competem conosco, né? Essas políticas atuais tributárias só tiram competitividade. E para ter alguma competitividade, aonde que o produtor encontra, o empresário, o setor encontra? Tirando renda, porque tem que pagar o governo, aí para poder ser competitivo, tira a renda do produtor para poder acessar mercados, né? E é isso que é uma leitura míope da situação e essa tem sido uma luta histórica do nosso mandato contra a carga tributária. Até porque os custos de produção, eles acompanham toda essa condição e eles vão subindo, né, deputado? E as margens do produtor vão ficando um pouco mais ajustadas. Se a gente olhar com detalhe para cada setor da produção agropecuária nacional, a gente vai ver que, embora a gente veja, por exemplo, os produtores de soja num excelente momento, os produtores de milho num excelente momento, a gente tem outros setores da agropecuária brasileira que sofrem ainda com margens bastante ajustadas, com o seu aumento do custo de produção caminhando mais rapidamente do que a sua renda, né? E o Estado, a margem do Estado não diminui nunca, né? Muito pelo contrário, querem até aumentar com essas questões tributárias todas aí. E como falei, para poder competir, perde renda. É o único jeito. O único jeito que tem na cadeia produtiva é tirar a renda do produtor. Pela incompetência do Estado brasileiro de dar a competitividade a um setor tão importante. Então, nem me fale em aumento de impostos, que eu vou sempre lutar contra, como disse no início, deixei até de ser secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul para não aumentar impostos. E eu lamento que muitos deputados acabaram votando aumento de impostos para ganhar cargo em governo, né? E muitos governantes prometeram ser contra o aumento de impostos e entraram no governo e aumentaram ou querem aumentar. Essa tem que ser uma luta e a mobilização feita esta semana com relação à PEC demonstrou. O agro teve força, teve mobilização e impediu esse absurdo que o governo queria fazer. Tá certo.
Deputado, eu agradeço muito pela sua companhia conosco aqui nesta manhã de sexta-feira. Muito importante trazer esse esclarecimento, principalmente sobre essa declaração da ministra Tereza Cristina desautorizando o secretário César Halum sobre essa questão da isenção das tarifas e também trazer mais alguns esclarecimentos e perspectivas sobre essa reforma tributária no Rio Grande do Sul. Te agradeço muito pelo tempo, principalmente, e o senhor sabe, Notícias Agrícolas está sempre de portas abertas para o senhor. Muito obrigada mais uma vez. E parabéns pelo trabalho. É incrível a repercussão que tem quando a gente participa do programa, né? Realmente os produtores acompanham e eu fico muito feliz de poder estar falando desse assunto numa programação tão densa e tão acompanhada pelos agricultores do Brasil inteiro. Um prazer muito grande e sempre à disposição também. Muito obrigada, deputado. Nosso objetivo realmente é trazer a informação correta para que cada produtor possa ser, como diz o lema do nosso portal, ser o porta-voz de si mesmo, né? Que ele possa tomar boas decisões e formar as suas opiniões com informações reais e responsáveis aqui. Muito obrigada mais uma vez. Um grande abraço. Um abraço para o senhor. Até a próxima. Conosco, portanto, nesta manhã de sexta-feira, o deputado federal Jerônimo Gergen esclarecendo as últimas informações sobre a isenção da tarifa de importação para soja, milho e arroz pelo Brasil em países de fora do Mercosul. Ontem a Camex votaria essa medida, ela não foi para votação, justamente porque a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, desautorizou o secretário de Política Agrícola do Ministério, o senhor César Halum, depois desta declaração. Então o governo não pretende fazer isso neste momento. O deputado Jerônimo trouxe mais informações, então se você está chegando agora neste boletim, depois recupere a íntegra para que você entenda mais detalhadamente o que está acontecendo, mas fato é que isso não vai adiante. Então, não teremos a isenção da tarifa de importação para soja, milho e arroz de fora do Mercosul. Tudo segue como está. Mais uma vez, e como disseram os representantes de entidades ligadas ao setor produtivo, não há problema de desabastecimento no Brasil. O que nós temos é um momento de oferta escassa em alguns produtos, como é o caso da soja, e por isso os preços estão tão elevados, que é a naturalidade de um livre comércio, não é? E também de uma situação de oferta muito ajustada, uma oferta muito demandada, porque nós colhemos uma boa safra de soja e temos aí a perspectiva de colhermos cerca de 130 milhões de toneladas na próxima temporada, o que deve e o que vai trazer um ajuste ao mercado. Talvez os novos normais para os preços da soja sejam patamares mais elevados, dada a nossa competitividade, dado o cenário cambial, mas são esperados ajustes para o mercado. O mesmo se espera para o milho, o mesmo se espera para o arroz. No arroz, a gente ainda tem mais detalhes a serem observados por conta do desestímulo do produtor brasileiro nos últimos anos, uma redução de área que vem sendo registrada aí por pelo menos 3, 4 anos consecutivos, e agora os preços subiram, como a gente já havia sinalizado na última quarta-feira, já era esperado que isso acontecesse, explicou aqui o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz. Se você não assistiu essa entrevista, recupere essa entrevista também para a gente entender por que essa medida não foi bem recebida, portanto, pelo setor produtivo e, mais uma vez eu digo, não vai adiante. Sobre a reforma tributária no Rio Grande do Sul e essa possibilidade do governo querer tributar o ICMS em ovos e aumentar a carga tributária na carne de frango e derivados, o José Eduardo dos Santos, presidente executivo da Associação Gaúcha de Avicultura e do Sindicato da Indústria de Produtos Avícolas, as entidades não veem espaço e nem ambiente para uma reforma tributária que deverá aumentar o custo de produção, impactar na competitividade do setor e onerar, além da produção, o consumidor. No momento em que esses produtos são tributados ou se aumenta a carga tributária sobre eles, o preço final aumenta e o consumidor final vai pagar mais caro. Essa notícia também está no Notícias Agrícolas e você pode conferir lá na íntegra assim que terminar esse boletim. Que a gente fica por aqui com ele agora, mas segue a nossa programação que está só começando nessa sexta-feira para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente volta num instante.